Hoje, 17 de março de 2025. Bolsonaro defende anistia a presos do 8 de janeiro e critica a STF em ato no Rio de Janeiro. Brasileiros podem sacar valores esquecidos do antigo PIS/PASEP a partir de março. Partidos negociam alianças para 2026 em busca da sobrevivência e poder político. Clima extremo, Nordeste sob monitoramento. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Em discurso durante ato em Copacabana, neste domingo 16, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu-se das acusações de golpe e criticou o governo atual de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou ter agariado apoios na Câmara dos Deputados para aprovar a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, principal pauta da manifestação. Bolsonaro citou o apoio de Gilberto Kassab, do PSD, e levou ao palco familiares de presos. O ex-presidente também questionou sua derrota nas eleições de 2022 e criticou o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Governadores e deputados presentes, como Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira, reforçaram o discurso pela anistia e contra o Supremo. O evento reuniu apoiadores e líderes políticos em defesa de Bolsonaro como candidato em 2026. Venezuela entrega 180 mil hectares de terras ao MST para projeto agroecológico. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O governo da Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, entregou mais de 180 mil hectares de terras expropriadas no estado de Bolívar ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST do Brasil. A iniciativa, chamada Pátria Grande do Sul, visa a produção agroecológica de alimentos para consumo interno e exportação. O projeto inclui a criação de um banco de sementes tradicionais, um viveiro para reflorestamento e uma escola de formação. As terras consideradas resgatadas pelo chavismo foram expropriadas durante o governo de Hugo Chávez. A iniciativa reforça a aliança entre camponeses, indígenas e militares na Venezuela. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/PASEP e poderão resgatar os valores a partir do dia 28 de março. O montante total ultrapassa 26 bilhões de reais, com média de R$ 2.800 por pessoa. Os recursos são destinados a quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. Até o momento, apenas 18.800 pessoas solicitaram resgate. A consulta pode ser feita pelo site repiscidadão.fazenda.gov.br ou pelo aplicativo do FGTS. Para verificar se tem direito ao saque, é necessário acessar o site com login no gov.br, inserir o CPF e o NIS, número que pode ser encontrado na carteira de trabalho, extrato do FGTS ou cartão cidadão. O pagamento do fundo antigo do PIS/PASEP não tem relação com o abono salarial que será pago a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que exerceram atividade em 2023 com renda mensal de até 2 salários mínimos. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no UOL. O prefeito do Recife, João Campos, do PSB, lidera a disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições 2026, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado na última sexta-feira. Com mais de 60% das intenções de voto, ele venceria no primeiro turno. Campos lidera com ampla vantagem. João Campos aparece com 60,9% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto a atual governadora, Raquel Lira, do PSD, tem 22,2%. Gilson Machado, do PL,
surge em terceiro lugar, com 6,5%. Outros 6,6% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4,8% afirmaram não saberem quem votar. A pesquisa foi realizada com 1.652 eleitores em 64 municípios pernambucanos entre os dias 8 e 12 de março. O levantamento foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido da Nassau Editora, Rádio e TV, filial da Rede Bandeirantes em Pernambuco. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Está no site do Jamildo. O governo de Pernambuco publicou na sexta-feira 14 os editais de licitação para a construção de 4 maternidades regionais nos municípios de Igaraçu, na região metropolitana do Recife, Garanhuns, no Agreste, e Serra Talhada e Oricuri, no Sertão. As novas unidades hospitalares terão um total de 550 leitos e fazem parte da estratégia estadual para ampliar a rede materno-infantil. A iniciativa deve se somar ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, que contará com 190 leitos e tem previsão de entrega para o primeiro semestre deste ano. As obras, que ainda precisam passar pelo processo de licitação, devem ser realizadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras, SEAB, com investimentos de R$240 milhões. A maternidade de Igaraçu e de Serra Talhada serão construídas com recursos estaduais, somando R$125 milhões. Já as unidades de Garanhuns e Oricuri contarão com transporte de R$116 milhões provenientes de fontes estaduais e federais. Está no Diário de Pernambuco. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, emitiu um alerta de chuvas para regiões Mata Norte, o Sertão do Pajeú e Central, o Agreste Setentrional e Central, além de parte da região metropolitana do Recife. O comunicado é válido para esta segunda-feira, 17. De acordo com a APAC, o sistema meteorológico da zona de convergência intertropical está favorecendo a formação de pancadas de chuva moderadas e ocasionalmente fortes em diversas regiões de Pernambuco. A previsão aponta que essas chuvas podem ser acompanhadas por ventos intensos, trovões e relâmpagos, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades locais. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Os partidos políticos já se movimentam para as eleições de 2026, articulando alianças para garantir sua sobrevivência e ampliar forças no cenário nacional. O União Brasil e o PP avançam nas negociações para criar a maior federação partidária da Câmara, reunindo 109 deputados. A aliança garantiria a maior fatia do fundo eleitoral e ampliaria o tempo de propaganda no rádio e na TV. PSOL e Rede avaliam o futuro da sua federação com sinais de desgaste interno. O PSDB, em crise, busca saídas para evitar o colapso. Após perder força eleitoral e ver sua bancada reduzida, negocia fusão com o Podemos. Enquanto isso, o Cidadania deve oficializar sua saída da federação com os tucanos. A cláusula de barreira será ainda mais rígida em 2026, exigindo que os partidos alcancem 2,5% dos votos válidos em ao menos 9 estados ou elejam no mínimo 13 deputados. Inscrições para a operação de rádios comunitárias é adiada até sexta, dia 21. Lademir Filipim traz mais informações. O Ministério das Comunicações adiou na última sexta-feira, dia 14, por mais uma semana, o prazo para que fundações e associações façam inscrições na seleção pública para obter autorização de operação de rádios comunitárias no Brasil. Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a rádio comunitária é um veículo que dá voz aos anseios de cada localidade com prestação de serviço e cultura para a população. A ampliação do prazo vai permitir uma maior participação da sociedade e aumentar o número de rádios comunitárias no país. De acordo com a pasta, o sistema de inscrição das entidades interessadas em participar do edital apresentou problemas técnicos e instabilidade. E, portanto, o prazo final para as inscrições encerra-se na próxima sexta-feira, dia 21. De acordo com o edital, existe a possibilidade de instalação de rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
uma mina de ouro descoberta na China no final de 2024 pode ser considerada a maior do mundo, com 1.000 toneladas do metal localizadas a até 3.000 metros de profundidade. Inicialmente, foram anunciadas 300 toneladas, mas novas análises revelaram um volume recorde. A jazida, avaliada em 83 bilhões de dólares, pode impactar a economia global, afetando países exportadores de ouro e investidores. A descoberta também pode beneficiar a economia chinesa e as comunidades locais, apesar dos possíveis desafios sociais e ambientais. A China, maior produtor mundial de ouro, ainda depende de importações para suprir sua demanda interna, que é 3 vezes maior que sua produção. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Estados do Nordeste se preparam para período de chuvas intensas. Quem explica pra gente é Tami Carvalho. A Defesa Civil Nacional reuniu estados do Nordeste, órgãos de monitoramento e de diversas pastas do governo federal que compõem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil para alinhar estratégias diante das previsões hidrológicas para a região. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para chuvas intensas acima da média na bacia do Parnaíba, impactando cidades como Teresina, Fortaleza e São Luís. Já capitais como Recife, Salvador e Maceió exigem atenção para riscos de inundações e deslizamentos já nos próximos dias. A coordenadora-geral do SENAD, Júnia Ribeiro, destacou a importância da capacitação dos estados para fortalecer as defesas civis locais e garantir uma resposta mais eficiente às emergências. E é muito bom saber que esse começo de ano tem sido dedicado a vocês buscarem os municípios, capacitarem os novos gestores, buscarem essa ação junto ao Ministério Público, de que os municípios tenham defesa civil formada. É muito importante. Embora algumas áreas do Nordeste possam enfrentar chuvas intensas, há previsões de precipitações abaixo da média em determinadas regiões nos próximos meses. Esse cenário traz um alerta para o semiárido, onde episódios de estiagem podem se intensificar. O monitoramento segue sendo atualizado para garantir ações rápidas e eficazes na proteção da população. Para acompanhar as ações do MIDR em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Tami Carvalho. A Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que o Estado brasileiro violou os direitos de 171 comunidades quilombolas em Alcântara, no Maranhão. A decisão determina que o Brasil indenize as comunidades pelos danos sofridos e finalizem a demarcação dos 78 mil hectares de território, garantindo a posse coletiva dos quilombolas e a retirada de invasores. As violações começaram com a instalação da base de lançamentos de foguetes entre as décadas de 1970 e 1980, quando 312 famílias foram removidas à força. O governo brasileiro já havia reconhecido as violações, mas sem apresentar proposta de reparação. Alcântara possui a maior população quilombola do Brasil, com 3.300 famílias distribuídas em 152 comunidades. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.